Oi, gente, a live de hoje é para falar sobre racismo aqui na Argentina. Eu convidei a professora Pri, ela já morou por muitos anos aqui e a gente vai bater esse papo sobre esse assunto aqui hoje, essa noite. É a terceira vez que a gente está abrindo a live porque deu problema, o Instagram sempre dá problema nas lives, então eu tive que abrir outra live, uma live nova. Vamos ver se dessa vez vai. Aí, galera, entrando de novo, gente. Não tá fácil esse Instagram não, hein? A gente vai acabar mudando pro YouTube daqui a pouco, porque olha, é um parto toda vez pra fazer a live, viu? Dá muito erro, gente. Ainda que eu não fui bloqueada, né? Porque tem muita gente bloqueada, principalmente nessa pandemia. Acho que não vou nem falar a palavra aqui dessa doença, porque é capaz de me bloquearem. Ai, ai. É uma ferramenta ótima a live no Instagram, pena que tanto problema. E aí, como é que vocês estão? Vão me contando, vamos papeando enquanto isso. Vocês estão bem, estudando bastante, estudando pouco? Eu tô estudando pouco. Mas aos pouquinhos vai aumentando a quantidade, né? O meu problema agora tá, tipo, manter o foco por muito tempo, assim. Eu não tô conseguindo manter o foco por muito tempo. Então eu estudo, tipo, meia hora, 40 minutos, aí eu vou fazer um café, aí a prof entrou. Gente, vamos dar torcida aí pra que funcione. Eu tava com umas 50 abas de aplicativo aberto também, fechei tudo. A Nath, com muita saudade da família. Eu também, Nath. Opa, agora a tela Agora dividiu. sim, Agora conseguimos. finalmente, não vamos Finalmente. deixar no sul a gente diz, não podemos se entregar. Exatamente. Tudo Tudo bem, bem, Pro? gente? Boa noite, Nath. Boa noite. Obrigada por aceitar o Obrigada convite. pelo, obrigada pelo convite. É um assunto meio fora do que seria a área do conhecimento didático e matérias, mas que faz parte da vida, né? Eu sempre digo Exatamente. pro pessoal que não é que a gente chega ali, porque eu também estudei na UBA, fiz pós-graduação, mas também estudei na UBA. Mas não é que a gente chega no aeroporto e abre um portal, a gente cai dentro lá da UBA direto. A gente vai ter que Exatamente. viver na cidade. Exatamente. E é uma questão que me perguntam bastante, perguntam, acredito, para você também, né? Como é a questão dos negros aqui na Argentina? Porque existe um mito de que na Argentina não existem negros. E, de fato, É, eu cheguei a pesquisar, no Brasil a gente tem mais ou menos uma população de 60%. E aqui na Argentina, o último censo indicou 3% da população. Então, querendo ou não, é é. uma quantidade menor de pessoas negras, né? Então, gera para as pessoas negras, igual eu estava conversando com uma menina uma vez, ela falou assim, eu não sei como que eu vou ser recebida na cidade. Infelizmente, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Eu assim, tem vários fatores, né, nessas questões entre o Brasil e a Argentina com relação a racismo e as pessoas negras. Realmente na Argentina tem poucos, mas tem, eu conheço vários, inclusive, principalmente em Buenos Aires, né, onde tem mais por causa da região do Porto. Os poucos africanos que No chegaram Porto. ali por Puerto Madeiro. Então tem muitos negros, eles chamam os afro-argentinos, né? Mas tem muito afro-uruguaios também em Buenos Aires, muito. Em San Telmo, eles moram a maioria por ali. Mas eu acho que assim a questão dessa comparação de números, né? Na prática, qual é a diferença que eu senti? Dá para notar uma diferença, obviamente. Imagina, por mais que a gente seja a maioria, tenha mais negros, né, no Brasil do que na Argentina, no Brasil está mais normalizado ser racista, vamos dizer assim, porque tem mais negros, obviamente. Eu, a resposta que me fazem, eu sofri muito menos racismo na Argentina do que no Brasil, realmente. Mas não é que não tem, Sim. né? Tem. E a Argentina, nesse sentido, também é mais efetiva. Por mais que tenha menos negros, tem um órgão que se chama INADE, que cuida de questões de racismo, homofobia, machismo, né, feminicídio e tudo mais, mas questões raciais também. Então, Então eu você acha que é acho que a mais levado a informação. sério? O crime aqui de Exato, racismo é mais levado a sério. É muito mais, punido. muito mais. Aham. É muito mais. Eu mesma, eu não gosto muito de falar, porque é uma história que me incomoda, mas eu tive que processar Claro. um chefe que foi racista.
Ele me demitiu, foi racista e foi xenofóbico, então, e foi muito rápido. Rapidamente esse órgão atuou e a gente, enfim, com o advogado processou e foi assim, aqui no Brasil eu não sei nem aonde reclamar. Todas as Exatamente. vezes que acontece comigo, eu não sei. Mas, Nath, eu vejo nas meninas principalmente que o que nos incomoda, né, no racismo? A sensação de que a gente está no lugar errado e que as pessoas demonstrem isso de formas grosseiras, com palavras, com olhares, com perguntas, com comportamentos. E eu acho que elas perguntam assim, ó, isso vai acontecer muito comigo na Argentina? Eu vou É, te elas dizer, perguntam. Uhum. toda sinceridade, eu morei quase 6 anos na Argentina e nesse sentido foi muito melhor. Eu tive que Uhum. lidar muito, muito, muito menos com essas situações na Argentina. Teve, mas é muito menos. Então você percebia olhares e você se sentia menos deslocada aqui do que você se sente no Brasil. Mas é claro, as pessoas muito mais receptivas, porque quando a gente, porque olha, pensa bem, né? Tu é branca e tal, tu não passa e nunca vai passar por Uhum. racismo. Quem é racista, que não é o teu caso, é racista de vez em quando. Mas quem é negro sofre o O racismo todo tempo o inteiro. tempo. Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem essa visão e é Uhum. cansativo, é chato. Às vezes a gente tem que ser didático e dizer, desconstruir a pessoa, dizer, olha, foi uma coisa racista, eu sei que tu não é, de repente tu viu da tua família, tá errado. Às vezes tem que ser um pouquinho mais agressivo no sentido, né, de impor, talvez ali. Sim. Tem gente que chora, mas isso tudo gera realmente várias sensações que para um estudante não é bom. É um Começa a imprimir, começa desgaste, né? a Porque aqui muito, é a muito gente vem pra desgastante. cá, a gente já tem uma carga emocional muito grande de você estar numa outra cultura, uma outra língua, não estar perto da sua família, às vezes não tem amigos, ou chega ali sem amigos, e ainda ter mais essa carga realmente fica muito pesado, é muito desgastante. Eu gosto muito assim de falar sobre isso no curso, até com os meus alunos, sobre principalmente racismo e homofobia, né? Porque Uhum. vocês vão ficar convivendo muito entre brasileiros, e como eu disse no Brasil, eu posso dizer isso, o racismo está mais naturalizado e é mais liberado. O que que acontece muito, né? Uma sim são os olhares, olham o cabelo, olham como se veste, o corpo, né? E outra coisa são as interações. As pessoas negras sempre ficam por último. Eu não digo isso assim, ai, que vítima, é que é a realidade. Na hora de formar o grupo na escola, eu era sempre a última. Na faculdade também. Não pense que na faculdade mudou, ainda mais que eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre, por números, é uma cidade muito racista. Teve racismo até de professor, imagina, dentro da universidade. Uhum. Então, eu acho que, quanto a isso, eu diria que daria para ficar mais tranquila em Buenos Aires, né? Porque sim, não, porque eu morei em Buenos Aires, então é mais tranquilo. Mas eu tenho uma aluna em La Rioja que reclama de racismo. Uhum. Então, quer E dizer que no interior, talvez. você só morou em Buenos Aires, então? Eu sei de Buenos Aires, eu só morei em Buenos Aires, que tu mora aí também, tu sabe? É uma Sim. cidade cosmopolita, bem diversificada, as pessoas meio que não estão nem aí. Se tu sair com o pé de cada tênis, ninguém vai falar nada, entendeu? É uma diversidade maior, eu acho, né? Mais estrangeiros, mais de todos os tipos de pessoas, realmente. Eu acho que nesse sentido, Buenos Aires, por ser uma. Não sei se entraria no caso de metrópole, realmente eu acho que tem mais uma diversidade de pessoas. A salinha de espanhol colocou, na cidade de Santa Fé, eu via muito deboche com a minha presença, no sentido das pessoas ficarem me olhando e rindo, mesmo sem contato direto. Daí entraria no caso do Exatamente. interior. Exatamente. Tem muito assim, é porque assim, tem vários fatores para uma pessoa para dizer assim, essa pessoa é racista. Talvez ela seja racista porque realmente ela se sente superior, o racista nasce de um sentimento de superioridade. Tem gente que, muitos alunos que eu vejo que não são racistas, mas cresceram num ambiente de pessoas brancas que era normal a humilhar a empregada. Minha mãe já foi empregada, eu posso dizer também que ela aconteceu isso com ela. Então, para eles era normal. Isso se chama, a gente assim, dentro do âmbito que estuda as questões de racismo e tal, se chama o benefício da ignorância. Ela não sabe, ela só reproduz Uhum. aquilo que aí entram pessoas como tu, como a Karen, que eu conheço, a Maria Carolina, que desconstroem esse discurso, que questionam, poxa, será que tu não pensou que talvez esteja sendo racista, né? Eu acho que é Uhum. importante o papel de vocês também nesse sentido, de se questionar e convidar para o questionamento e desconstrução.
Exatamente. Inclusive, eu até comentei com você no WhatsApp esses dias. Às vezes a gente também, quando a gente vem para um outro país, a gente está aprendendo palavras, a gente está aprendendo novos termos, e Isso. a gente se introduz num novo idioma e às vezes a gente reproduz algumas palavras pejorativas, como por exemplo, é muito falado aqui na Argentina a questão do aquilo ali é um quilombo, dizendo aquilo ali é uma É, bagunça. E uma vez eu falei aqui nos stories, uma menina veio, Natasha, esse palavra quilombo é pejorativo. Eu estava dentro do contexto de aprendendo o idioma e sempre via pessoas falando, eu achava que aquilo era normal. Eu nem percebi o lado pejorativo da palavra. E aí, quando ela me falou, eu falei, bom, agora então eu tenho que me controlar para não repetir essa palavra. E você e teria outros exemplos assim também? Você é professora de espanhol, né? Então acho que tem mais contato com a língua e com os termos do que a gente até. tem vários termos. O bom é que na Argentina essa questão até do idioma ajuda, né? Porque tem esse grupo de palavras que é o lunfardo e o quilombo justamente seria um lunfardo no caso de Buenos Aires. O lunfardo tem influência italiana, espanhola, mas também tem influência africana. Então, a palavra quilombo tem uma controvérsia, digamos. Sim, é uma palavra pejorativa, no sentido de que tem a ver com bagunça, mas uma bagunça com sujeira. E quilombos eram os lugares onde os negros moravam. Quer dizer que os Exatamente. escravos não tinham muita opção de dizer, vamos deixar esse lugar lindo. Uhum. Não, realmente não era um lugar muito bonito, por isso se diz quilombo, vem daí. Então, sim, é uma palavra que eu prefiro evitar. Existem várias, existe desordem, existe um lío, não? Uhum. Não precisa, digamos, tem outras palavras para quilombo, mas tem uma que me incomoda bastante, que é com a palavra negro ou negra, né, que eles usam na Argentina. Na Argentina, um negro, e aí eles colocam negro cabeça, não tem a ver muito com a questão racial, mas é ofensivo, tem a ver com aquela pessoa mais pobre, mais humilde, é humilhante, vamos dizer assim, é uma palavra Uhum. altamente humilhante que eles usam. Eu, quase todos os meus amigos argentinos me tratavam de negra, hasta hoje. Olá, negra, como estás? Não me incomodava, não me Uhum. incomoda, ao contrário. Eu era conhecida assim, então eu acho que realmente o racismo, a homofobia, todas as intolerâncias se manifestam no nosso discurso, no nosso comportamento. Então, principalmente negro e negra e quilombo são palavras, sim, que tem que cuidar um pouco, Eu para já não não imaginaria, ofender. porque no Brasil, negro e negra não é uma ofensa, né? Lógico que a maioria Não. gosta de ser chamado de preto ou preta, né? Eu tenho até um tio que fala sobre isso. Mas aqui na Argentina eu já não sabia, já é algo que eu estou aprendendo nesse momento. Inclusive, eu até queria te Eles perguntar como a usam. gente deveria se referir às pessoas negras, às mulheres e homens negros aqui na Argentina. Qual que é a maneira menos pejorativa ou a maneira correta, digamos assim, né? Na Argentina até tem a linguagem inclusiva, né? De novo, como eles cuidam a questão da linguagem, vocabulário. Ahn, assim, na Argentina eles vão preferir ser tratados por negro, mas assim, é no contexto do teu discurso que eles vão entender. Se vai até ter uma ironia dizer sou um negro. É diferente de dizer negra, como estás? Que dizer sou um negro, entende? Uhum. Essa é a diferença. Então, eu acho que como pessoas negras, eles gostam muito de afro-argentinos, não? Eu tenho uma aluna, casualmente, a minha única aluna do português, que é argentina, é negra. O nome dela é Kim, a Kimberly. E ela me falou isso, ela me fala muito disso. Ou negros ou afro-argentinos. Eles adoram Uhum. afro-argentinos, esse termo. Na Mas minha eles pesquisa, dizem inclusive, eu encontrei mesmo que seria afro-argentinos e tem, inclusive, uma data, né? Que é dia 8 de que novembro, tem. que é destinado a essa consciência, né? Assim como a E gente tem a os consciência negra no Brasil. Na Argentina também. E eles, assim, principalmente em São Telmo, como eu disse, que é um bairro negro de Buenos Aires, tinha, né? Agora não vai ter nada. Mas todo domingo eles se reuniam e tudo mais. E tem também, assim, quem é. Porque tem uns argentinos do interior que são mais misturados com índios, que eles consideram pessoas negras. Então, vocês dizem morocho, não são Uhum, morochos y que sería moreno. Moreno también se dice, ¿no? uhum. Moreno, morocho ou negro. Aí tem mais de 30 escalas de tons de pele para pessoas negras, mas del morocho al moreno. Eu conheci muitos, e até me confundiam. Tem muito na Argentina, cubanos, dominicanos e africanos.
Conheci E daí vários eles, cubanos. tem muito, até me surpreendeu muito, eu Aham. fiquei muito surpresa. Muitos E trabalhando aí, de taxista, de Uber também. Muitos de Uber, cubanos. muito. Aham. E tem um amigo meu cubano que ele me chama de licuado, porque ele diz que eu já não sou tão negra. Ele me dizia, tu eres licuado. E eu sou la pulpa, porque ele é bem preto e eu já sou um tom Ah, mais sim, mais claro de clara. negro. Aham. Mas o que eu quero dizer é que o racismo não é falar do tom de pele da pessoa, que ele é mais clara, que ela é mais escura, do cabelo. É o comportamento, é a atitude, é o discurso, né? É todo o E eu vejo contexto que na, também. e eu não sei também, assim, como professora e frequentando a faculdade de letras, eu posso dizer que sim, o argentino lê muito mais. Sim, E a questão da informação influencia também na reflexão de não ser preconceituoso, né, em vários sentidos, incluindo o racismo. com certeza. A educação muda tudo, né? Eu vejo que sim, eu sinto muito que sim. Eu sinto, assim, por exemplo, as perguntas, né? As meninas que me perguntam, que são negras também, elas falam, porque ficam perguntando as coisas pra gente. Realmente, eu, por exemplo, quando eu digo aqui no Brasil que eu sou professora no âmbito profissional, me perguntam onde é que eu me formei, quanto tempo que eu demorei, mas como é que eu fiz a faculdade, porque é muito realmente inesperado uma pessoa negra no Brasil chegar onde eu cheguei. Na Argentina, as perguntas são em outro tom. Ah, mas tu gostou da faculdade? Como é que tu foi recebida? Mas como é que foi tua trajetória? O que que tu aprendeu? É uma diferença Entende? gigante de contexto. Uhum. Muitíssimo. É muito mais Muito, sobre a sua principalmente experiência como profissional do que como uma dúvida de como você chegou a, a ser esse uma. profissional, né? E até eu hoje tenho 37 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 para 18, a idade da maioria das meninas. Quando eu fui para a Argentina, eu já tinha 22 anos, né? Então foram várias etapas. Então, olhando para trás, eu vejo o quanto eu perdi na faculdade por causa do racismo. Porque depois a gente até duvida da nossa credibilidade. Pensa, mano, será que eu sei mesmo? Mas será que é Uhum. para mim? Sabe? Né? E é só esse motivo, hein, Nath? Por mais que tu sente por uma menina negra que talvez tenha até mais dinheiro que tu, a família, falando em Uhum. termos econômicos. Ela vai duvidar mais do que tu. Muito mais, assim. Ela vai ficar, mas Eu será que. tenho uma amiga negra que ela é de família muito rica e daí fala assim pra ela, você só entrou na faculdade de medicina porque você tem dinheiro. Então, já usa uma parte do dinheiro pra colaborar com um discurso racista. Tudo é motivo. Tudo é motivo. Eu até ia te perguntar se na faculdade eu vi pouquíssimos, assim, eu conheço 5 que deu para contar, né? Que são pessoas negras que estão na UBA, ou 3 na UBA, 2 em La Plata. Mas vocês vêm circulando pessoas negras dentro da faculdade? Não, Não, né? Eu não não. vi. Eu vi alguns Eu não. poucos, e eu percebi que um deles, uma vez na faculdade, na aula de histologia, eu passei por ele no corredor, a maneira que ele estava falando, eu achava que talvez ele fosse angolano, pelo sotaque. Então, nem argentino eu acho que ele era. Mas não se vê negros na faculdade. Isso é uma realidade tanto no Brasil quanto aqui, né? Realmente, imagina, na minha formatura, me formei numa universidade federal, letras, que a princípio não era, né, tão para elite. De 48 formandos, naquele ano tinha 2 negros, eu e mais um. Nossa. E eu realmente me pergunto onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão Uhum, os sonhos dessas pessoas de irem, né? Na minha época não tinha cota, não tinha nada. Eu tive que ir com a uhum. cara e com a coragem. Mas onde é que estão essas pessoas, sabe? Por que que elas não Não estão? estão na Porque elas faculdade. existem. Uhum, exatamente. É óbvio que a gente sabe as respostas, né, Nath? A minha pergunta É é retórica. É uma retórica, porque a gente sabe que muitos não chegaram não terminaram a primária, a secundária, enfim, eu sei de tudo isso, eu sei que a questão tecnológica está trazendo de novo esse assunto da acessibilidade das pessoas negras à tecnologia. Eu no curso eu sempre falo, não é possível que você não conheça uma pessoa negra na família, manicure, filha da manicure, para perguntar se essa pessoa não precisa de um chip com internet para Uhum. ver um vídeo, uma coisa, entendeu? Tem que ter, né? Eu dou bolsas para as meninas no meu curso, então eu acho que, mas eu realmente eu não sei onde eles estão, sabe? E Eu como tantos chegar anos que eu nessas dei aula, pessoas, né?
De que Eu não maneira sei, eu acho que oferecer também. acho que é no 1 a 1, assim, sabe? Uhum. Mas eu tinha essa curiosidade, eu não vi o dia que eu fui na UBA e que na UBA não me deixaram entrar, porque já tava quarentena, assim. Mas ali naquele espaço da praça eu não vi nenhum. E tinha muitos brasileiros. E Rosário eu não vi nenhum. E eu acho que medicina ainda é muito mais, né? Medicina e cursos da saúde em geral. Você quase não vê É, negros na faculdade. Porque eu cheguei a fazer provas, eu fui uma vez fazer a prova de espanhol na faculdade que fica ali em Ramos Mejia. Eu não lembro se é faculdade de. Do que é a faculdade ali. Mas é é de de curso letras, de cores, humanas. quase. Eu não sei, é de humanas. E realmente, daí tinha mais negros, eu vi mais pessoas negras, mas na medicina elas não estão. Teve uma época que haitianos começaram a ir para Argentina fazer vários cursos, não só medicina. Mas brasileiros não. Africanos eu conheci vários, assim, né? E muito interessante porque a questão dos africanos parecia um encontro, assim, da história da América com a história da África, né? Porque eles falavam assim, não, mas a gente não vem pra cá porque a gente quer, a gente meio que ainda continua vindo obrigado a ter que vir, mas assim, tinham muitos formados já, que iam pra Argentina Uhum. fazer segunda, terceira graduação, Caramba. sabe? Aham. E teve uma até, eu vou pedir para minha amiga contar essa história pra gente filmar. Tem uma amiga minha que dá aula na UBA. Aí ela contou numa aula fechada do curso de uma aluna haitiana, menina negra. Ela fez duas faculdades, Nath, duas. Uhum. E ela, Imagino. mas e aí depois se imagina uma menina negra formada com 24 anos, com dois Duas. diplomas. Ela reclamava que ela ainda tinha zero credibilidade na hora de procurar emprego no país dela. Ou seja, nos Uhum. países como Brasil, Haiti, que houve, né, essa a escravidão mais forte, porque na Argentina também teve, é É, não se complicado mesmo. engane. Pelo que eu tava lendo, isso é um mito até, né? Que falarem, eles meio que escondem a história da escravidão aqui na Argentina. E como os números hoje É, são baixos de pessoas negras, dá a impressão que realmente não houve escravidão. E sim, a Argentina chegou a ter mas teve. 50% da população negra. Então, para chegar hoje a 3%, eu até estava lendo historicamente sobre isso, o que aconteceu? Muita gente, depois que parou de ter a escravidão, as pessoas foram marginalizadas. Então, em 1980, ali com a febre amarela, as pessoas. 1980, 1890 por 800. aí, a febre amarela acabou tomando conta de muitas dessas pessoas, acabou matando, porque elas estavam marginalizadas, estavam sem saúde. Também teve a guerra do Paraguai. Então, tudo isso, as pessoas negras eram colocadas ali na parte da frente Na da frente, batalha, com expectativas que quando voltassem iam poder ser argentinos e um monte de como se chama? Falavam coisas que iam fazer por elas e no fim não instruíam, não davam os armamentos promessa. corretos, as pessoas morriam na linha de frente da guerra. Então isso tudo ajudou a diminuir a quantidade de pessoas negras na Argentina. Então é uma Sim. história bem triste Até também. é uma história duríssima. Teve várias guerras que aconteceram isso. Tem na Argentina, que é muito parecida a. Vocês não devem ter estudado em todo o Brasil. Eu sou gaúcha, a gente tem que estudar a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, Uhum, né? Mas a Guerra dos Farrapos teve os lanceiros negros que falaram: vamos lá, negrada, vocês vão ser os reis dessa guerra. Só que os lanceiros negros foram na frente de combate só com lanças. Na Argentina foi pior, Nath, porque colocaram os negros e ganharam a guerra para lutar contra as tropas inglesas com água quente, óleo quente, pedras, nossa, paus. Tu caramba, imagina a quantidade de gente que morreu, né? Mas a quantidade de obviamente. gente que defendeu o território, né? Na Sim. Argentina. Foi na Revolução de Maio. Uhum. Então, tem a questão, é importante falar. Isso sim, eu acho, sabe? Como é que resolve? Muita gente me pergunta como é que resolve o racismo? É no debate, é na Sim. desconstrução, é na reflexão, não é na agressão, né? Eu sou sempre contra qualquer tipo de correção, entre aspas, que parta do princípio da agressão, da discussão, da mais discriminação, entendeu? Eu tenho uma postura didática com relação ao racismo. É que às vezes acaba virando uma luta, né? Tipo uma briga. É,
Às vezes a pessoa Sim, deixa de te escutar também pela maneira que você discursa. Infelizmente, isso acontece. acontece muito. Eu diria que até a parte do deixar a pessoa passar um pouco de vergonha ajuda Sim, também, sabe? Eu acho que ajuda. isso é uma das maneiras que mais ajuda, assim. Você Ajuda muito. questionar. Quando a pessoa Principalmente, fizer uma piada racista, você fala, o quê? Não entendi. A pessoa já se eu corta achei ali na graça. hora. Aham, Eu exatamente. faço muito isso. Para os alunos, eu, como professora, eu sempre faço isso, sabe? Nossa, eu não entendi porque seria engraçado, porque as pessoas também teriam que rir disso, né? Uhum. E outra coisa também, que eu digo muito, assim, até para alunos e amigos, né? É a questão, e também tem a ver com a questão da homofobia. De nunca questionar a pessoa. Se ela disse que ela foi vítima de racismo, a pior coisa que tem a fazer é ponderar. Ah, mas será que foi? Não, mas é coisa da. Nunca façam isso. Escuta, acolhe, pergunta. Mas como é que foi a situação? O que que tu sentiu? O que que ele falou? Né? Exatamente. Ah, tá. Sabe? Nunca questiona a pessoa. Ou se ela disse, ai, foram homofóbicos comigo. Foram. Não, Porque e é o se que a ela tá pessoa dizendo. sentiu. A gente não pode questionar a É, maneira como o outro está se sentindo, né? Ele está ali, pelo contrário, abrindo o espaço, o coração para falar, olha, estou me sentindo mal em relação a isso. Aí você vai lá questionar como a pessoa está se sentindo. Você não tem esse direito também, né? claro, é sempre bom questionar, mas eu acho que vocês, assim, assim, eu, como professora de novo, né, já formada há tanto tempo, que já estudei, já vi tanta gente se formar e fomento o estudo e conhecimento, vocês estão, sim, na nata do que seria a América Latina. Pessoas que, sem condições financeiras, que eu sei que tu também não é de uma família milionária que está pagando para tu estudar medicina. Então, eu digo a nata não no sentido econômico, a nata no sentido que é o que vai fazer crescer a América. Então, ter uma formação, um pensamento holístico é inovador, é o que a América está precisando, é Uhum. o que vocês como, é o que se espera de futuros profissionais como vocês, né? Então, parabéns, Nath, que Exatamente. tu decidiu falar sobre esse assunto, trazer, Uhum. expor, assim, eu disse, não, acho que tem que colocar racismo mesmo, porque não pode ser um assunto tabu, né? Tem que ser um Exatamente. assunto de reflexão, né? Então, vocês que não só estudam as matérias, mas que também refletem nesse sentido, isso também faz parte da formação profissional, né? E estar preparado para trabalhar com isso dentro do consultório também, né? A gente vai passar por É, muitas situações dentro de consultório, então a gente tem que trabalhar desde já a nossa formação. A, exatamente. ela, não sei aqui, Salata enviou, estudo nutrição na UBA e não tem nenhum negro no meu curso. Os cursos da saúde, pelo que eu vejo, assim, são os que realmente tem menos pessoas negras. Faço medicina e na Até com as faculdade. cotas, que ela estava lendo esse mesmo. Exatamente, das cotas. Como é que pode? 25% das vagas é Até com destinado cotas e não tem. não. É É chocante porque isso, né? a pessoa, muita gente desiste, é cansativo, né? Todo mundo sempre vai ter uma história para contar de um amigo, de um colega. Ali teve uma menina que colocou, teve uma colega minha na Argentina que viu o filho sofrer preconceito dos colegas de sala. E depois a diretora apoiou essa atitude. Foi horrível ouvir esse relato. É horrível ouvir esse tipo de relato, porque, como eu digo, tem gente adulta que deveria não ser racista, deveria já ter entendido a gravidade disso e que é, né? Eu, assim, diretora de escola, olha, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, 90% foram racistas. Teve Nossa. uma que era argentina ainda, que foi minha chefe, que me tratava igual a todos, mas no geral, eu e as outras colegas negras que normalmente, tipo, olha vocês aí que são estudantes, quantos professores negros vocês tiveram na vida? Três, talvez, como muito. Pouquíssimos. Então, é, Pouquíssimos. E é bem pouco. na faculdade mesmo eu não tive nenhum. Eu tive no colégio público Nossa, que eu estudei, no colégio público. Mas na faculdade nenhum. Nem no impressionante. Brasil e nem aqui. Na Argentina vamos dizer que até dá para perdoar, porque tem menos mesmo. Mas no Brasil é inaceitável. É É inaceitável. inaceitável, é inaceitável. A única professora negra que eu tive, inclusive na faculdade, foi a que me levou para a Argentina pela primeira vez.
num congresso de Aham. tradução lá em 2001. Ela disse: Priscila, vai ter um autor, José Saramago. Alguns de vocês devem conhecer o José Uhum. Saramago, né? Porque ele estava vivo. Sim. Vai ter uma palestra dele, é imperdível. O cara tá doente, a gente tem que ir. Eu disse: professor, mas eu não tenho dinheiro. Ah, dá um jeito. Eu fiz trabalho para vender, eu dei aula particular. E eu trabalhei no shopping uns dias, eu juntei dinheiro e fui para a Argentina a primeira vez. Foi aí que eu decidi morar na Argentina. Eu me Morar formei, aqui. depois eu voltei e Depois você morei. veio pra É. cá. É, Mas foi com essa professora. minha mãe é negra e professora. Olha aí. Não tive nenhum professor negro e pouquíssimos colegas negros. É, olha, uma menina falou, no tempo que eu morei na Argentina, meu padrasto, os familiares dele chamavam os negros de sujos e olhavam com cara feia pra eles. É esse tipo de coisa que eu digo, que às vezes as pessoas crescem vendo aquilo normal, nunca ninguém disse que tá errado, e ela acaba reproduzindo, né, Exatamente. que esse comportamento. Inclusive, falando em palavras, em termos, como que a gente se referiria aqui na Argentina ou em espanhol a, por exemplo, cabelo crespo, cabelo cacheado? Na verdade, nem cabelo liso eu sei te dizer, pra ser bem sincera. Assim, essa parte não, Tá, nunca entrou no meu vocabulário. tá. Então vamos lá. Vamos começar do liso. Bueno, liso pode ser liso ou lacio, pelo lacio, ¿no? Por ejemplo, si es un pelo de una persona blanca que tiene cachos, se dicen rulos. Rulos, os cachos, Como ¿no? rulos. Rulos são os cachos. Cacho é outra coisa. Pero Uhum, rulos são cachos. Cachos. Como o meu cabelo seria já riçado, que é bem crespo, daí já cabelo de pessoa uhum. negra. Pode ser que o meu cachorro comece a latir aqui, que ele tá um pouquinho ansioso. A gente Riçado é o aceita. meu, é. E bem crespo assim, que a gente diz no português, o pichain, eles dizem mota. Mota, Mota. pelo mota. Entonces, mota, rizado, com rulos, lacio, ou o meu, como eles dizem, no geral, dizem pelo afro. Ai, tienes pelo afro, re lindo. Não Uhum. dizem pelo afro. Em general, assim, vários tipos de crespos dizem pelo afro. Pero mota sería o pichain, después va a reducir. El mío es rizado, mi pelo es rizado. Mucha gente me dice, ay, qué lindos rulitos, que seriam os cachinhos, Uhum. não? Ali o simplesmente Martinha disse, tenho rulos. Claro, dela, pela foto que eu vejo, são rulos, São, exato. são caixas mais abertinhos. Então, todos esses termos não seriam pejorativos, seriam Não, as são maneiras de classificações de falar. gramática. Aham, A não aham. ser que digam, como eu escutava muito, como eu escutava muito, teu cabelo parece um bombril. Eles também dizem, tu pelo parece uma virulana. Virulana é o bombril. É bombril. Aí sim é ofensivo. Sim. Mas o que que eu posso dizer assim com relação ao que é racismo e o que não é? Porque a gente fica preocupado com o que vai falar. É a intenção que a gente fala, né? Uma coisa, como eu estava te dizendo do exemplo, de dizer, ai, que linda, ou Pri, em lugar de decirme Pri, que me diga negro, que diga, sou negro, né? A mesma coisa com relação ao cabelo, né? Ai, que lindo tus rulos, ou que lindo mota tenés. Aí tudo bem, mas usar aquela característica para Pra tentar tentar diminuir, ofender. Aham. claro, essa é a questão. E eu Entendi. acho que é isso que esse é o primeiro passo. Racismo é, como vocês sabem, no Brasil leva à morte, né? Vamos. Aqui a gente está falando de um nível intelectual, de relacionamento e de discurso, mas é um passo muito importante. Levar para casa essa reflexão. E eu tenho vários, Nath, vários alunos que depois que dizem como eu sou, os pais já ficam meio assim. Daí que eu vejo, por isso que eu sei o que eu te digo, assim, que às vezes não é a pessoa, é de família, né? Aham, é o ambiente familiar que leva É o aquilo. ambiente familiar que constrói aquilo, mas assim, eu tenho várias, assim, de conviver, né? Eu vejo várias coisas em vocês, no perfil dos estudantes, na maioria, né? Vocês estão abertos, dispostos a mudar de país, vocês são questionadores, vocês são reflexivos, vocês são bons leitores, a maioria, né? Então eu confio muito, assim, nessa juventude, sabe? Não na minha, sinceramente, a minha juventude, posso dizer que foi um desastre. É, a gente Tanto tem é que que.
a gente tem que, nós como jovens e com todo acesso a livros, à internet, a todo conhecimento, a gente tem que levar esse questionamento para dentro de casa, né? Então, se seu pai ou sua mãe faz às vezes uma piada racista, você já fala na hora, não, isso não foi legal. É, Porque às porque vezes eles vêm de uma criação que também já é racista e leva na normalidade certas piadas, né? Então cabe a nós também trazer para dentro de casa essa reflexão. tem o que a gente chama do racismo estrutural, que são realmente famílias, assim, principalmente no Brasil, né? Eu falo do Sul porque é mais ou menos assim a dinâmica, que são famílias lá do interior, entendeu? Que são donos de fazendas e que tinham na sua família escravos. Então, para eles é normal, tanto é que vai perguntar, é muito doido isso, mas vai perguntar para eles por eles até hoje. Tinha pessoas negras lá trabalhando de graça e com tortura, né? Então, Sim. é bem estranho isso, né? Muito, muito doido isso que aconteceu na nossa história, mas eu acho que começar de trás para frente agora é um bom caminho, né? E sempre conversar sobre isso, né? Igual a gente, na hora que eu tava fazendo a imagem, eu falei, já vou pôr racismo ali na capa, porque a gente tem que parar de perder o medo de falar sobre isso e trazer o assunto, né? Às vezes a gente fica, eu como branca, às vezes fico sem graça de trazer o assunto e falar sobre algo que às vezes não compete a mim, mas então fazer igual eu fiz, né? Chamar você pra gente conversar sobre isso. É muito importante essa discussão. Exatamente. É muito importante, é o que a gente chama do famoso lugar de fala, né? Tem um livro até sobre isso que explica o que é lugar de fala, porque é que, por exemplo, eu e a Nath, a gente sentar aqui e falar sobre homofobia, se a gente não é gay, tu não é gay, né, Nath? Nem eu. Não. Então, a gente não vai poder dizer, é muito triste, ou é difícil, porque eu não sei o que que é. A Nath, com certeza, e aí falando também de uma questão mais abrangente, a questão feminina na América Latina também não é muito fácil. Na Argentina tem muito assédio, não sei se tu sofre com isso, Muito. Na mas rua. é muito difícil. Isso não vou mentir, sabe? Assédio é uma questão, hoje já é crime, a gente pode ir na delegacia. Várias vezes aconteceu no súbito, eu vejo que as mulheres se mobilizam, mas o assédio é complicado, né? E não só isso, eu andando na rua, então as pessoas me olham, os homens me olham e falam. Quando eu tava com o Rangel Falam. comentou com isso depois de um dia que eu trouxe esse assunto, porque ele não se sentia à vontade porque ele achava que ia me fazer mal, mas ele falou assim, eu tô andando com você de mãos dadas e os caras estão encarando. É algo assim absurdo. Essa questão de É ficar absurdo. olhando ou falar alguma coisa é muito grande aqui, muito grande. Acho que é o Eu que mais me normalmente ando incomoda com aqui. fone, me incomoda muito. E até imagina quantos anos já que eu vou para Argentina, 20 anos. Eu sempre uso fone, trato de não reagir. É horrível na minha idade ter que dizer isso, né? Porque a gente acaba aconselhando a ser submissa. Mas é que para conviver, fingir que não vê, assim, embora tenha leis hoje na Argentina que cuidam, a gente pode ir denunciar. Deve fazer 5 denúncias por dia, 6, né? Vai No passar o próprio dia fazendo Sub, denúncia. é, no próprio Sub tem cartazes, vários espalhados em cada vagão, você já deve ter visto, com um número que você envia uma mensagem dizendo que você está sofrendo assédio ou que você viu assédio dentro do vagão. E eu nunca usei esse serviço, mas eu imagino que talvez numa próxima estação, alguma coisa assim, eles vão atrás da pessoa, né? Porque Pelas aquele número é para câmeras. você fazer na hora. Uhum. Pelas câmeras. Dizem que funciona. Eu tenho algumas amigas que são assim feministas e estão nesses debates assim, elas dizem que funciona super bem. Mas eu vejo isso assim, isso me incomoda. Menos que o racismo, o assédio, talvez eu diria que me incomode um pouco mais. Mas a minha tática é essa. Eu finjo que não vejo, fico olhando para frente, olho a paisagem, coloco um fone e, enfim, É a não dou tática que eu bola, acabo né? usando também. Uhum. Por Porque ficar segurança, às vezes eu discutindo. prefiro. Não adianta discutir, a gente vai dizer o quê? Às vezes, quando fala, outro. Só que daí fui numa livraria, né? Eu fui na livraria Ateneu da Florida Uhum. e o cara falou alguma coisa quando eu tava entrando. Eu tava com meu filho, olha só, eu tava com meu filho. E eu falei, bueno, menos mal que eu entendo muito bem castelhano. Falei pra ele. Nossa, Ele imagine ficou a duro cara na porta, dele. Aham. ficou duro na porta. Ele achou que era turista, que não ia entender nada. Para E que qual não entender. necessidade, né? Isso também é um pouco de doença da pessoa, né? Porque ela quer falar O que alguma que ela coisa e vai. nem quer que você entenda. Então por que você quer falar para começo de. É uma coisa Exato. muito. Não dá Eu para também já entender. me perguntei isso com relação a assédio. Será que algum homem assediador Deu espera que a mulher certo. fala
Nossa, eu fiquei apaixonada agora, vamos Vamos casar, né? sair, tomar um café, tomar uma cerveja? O que a pessoa espera? É, Não dá pra tem entender. uma campanha muito legal, tá no YouTube até, para vocês olharem, tá em espanhol. Tem uma atleta peruana, ela é tipo a Hortência, assim, do basquete no Brasil, mas ela é do Peru, esqueci o nome dela agora. Mas ela trabalha para aquela marca de esportes Everlast. Uhum. Então ela organizou uma campanha que se chama Sílvale a tu madre. Sílvale é assobia para tua mãe, vai assobiar para tua mãe. Então ela organizou denúncias, né? Tipo assim, a Nath denuncia o primo. Olha, o meu primo é um assediador. Eles vestiam a mãe, toda bonitona, assim, gostosa, e eles assediavam a mãe. E daí, quando eles viam que era mãe, olhem o vídeo, vocês vão ver. É muito engraçado, mas foi a única maneira de expor e mostrar o quanto o assédio é grave. Mostrar para os homens, né? E Porque que são os eles homens só se assediadores. preocupam se é com alguém da família, né? Se é uma filha, Alguém se da é a família. esposa, se é a mãe. É muito interessante essa. Então, assim, eu acho que são assuntos da modernidade e também é da modernidade as mudanças. Outro dia me questionaram sobre as leis de Newton e a teoria da evolução, né? E daí a pergunta era: o que hoje a quarentena nos mostra sobre a teoria da evolução? Esse é um dos assuntos, da gente chegar ao ponto de dizer, nossa, lá em 2020 a gente estava discutindo e hoje, sei lá, vamos botar uma data bem positiva, em 2025, isso já é ultrapassado. Cara, ser racista, meu Deus, isso aí ficou lá Exatamente. antes da quarentena, né? A questão do consumo, né? A questão dos estudos, né? Então, eu acho que a gente está no caminho. Exatamente. A salinha de espanhol. Aqui no Brasil, como professora de espanhol, vejo que muita gente fica chocada com o meu currículo. É como se fosse inacreditável ser mulher negra e com boa experiência. É mesmo. Que triste isso, né? Ó, o G. Funciona assim: tem uma amiga que trabalha na linha de apoio à mulher aqui na Argentina e as coisas funcionam. Usem sempre. As pessoas ignorantes só aprendem quando lhe dói, infelizmente. É verdade. É verdade. Às vezes até financeiramente, porque no meu caso eu recebi uma indenização bem importante na Argentina, Nossa. né? Aham. É, porque no Do... Brasil a pessoa vai pagar uma Não, cesta não ia ter nada. básica e só. Não. A Ana colocou aqui no Brasil fizeram um teste, acho que foi no Fantástico, onde a menina meio que reagia interessada no assédio do cara e os caras ainda conseguiam ser mais escrotos, reagindo positivamente. É, tem um teste parecido também na Espanha que eles fizeram, testaram assim e também foi bem decepcionante o resultado do teste, né? Mas, né, vamos acreditar nessas mudanças, na reflexão, pelo menos, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Os argentinos são preconceituosos, racistas com os negros e ainda sendo estrangeiros? Então é mais ou menos o assunto que a gente estava no início da live, né? Que você acha que É, eles não, são menos racistas do que brasileiros. é, eu acho que são bem menos, sim, com certeza. Deve ser por questão. Não vamos dizer assim, ah, se não fossem os números, eles não seriam racistas, não sei. Mas de fato eles são menos racistas do que no Brasil, com certeza. A, teve uma menina que perguntou se acha que a gente sofre mais assédio por serem brasileiras. Não, é independente da nacionalidade, eu acho. Não sei. É, Acho eu que acho que é geral. Eu acho que é é geral. geral. Ah, uma outra pergunta da Melissa. Na Argentina, tem muita xenofobia com brasileiros, principalmente nas universidades? Eu não senti isso. O que que você diria, Pri? O que que você sentiu quando você estudou aqui? Que não. Que Primeiro que não, não, né? assim, não. É que na verdade, do fundo do meu coração, acho que tem que primeiro saber o que é xenofobia, né? E cuidado com as perguntas. Ontem na minha aula alguém falou assim: ah, os argentinos são xenofóbicos. Xenofóbico tem em todo mundo, né? Os argentinos, os brasileiros, os russos, os chineses. Tem pessoas xenofóbicas que eu acho o crime mais absurdo de todos, né? Contra a nacionalidade. Em Exatamente. resumo, eu acho que não são xenofóbicos, muito pelo contrário, já pela construção da história argentina, não se justificaria um comportamento xenófobo, mas tem. Tanto é que eu acabei de dizer, o meu chefe ele foi racista e xenófobo. Mas eu acho que o primeiro de tudo, para se armar contra a xenofobia, no caso, que é uma coisa que nós todos estamos vulneráveis, é saber o que é primeiro.
E aí sim a gente vai saber como reagir. Vai ter um professor irritado que não entende espanhol ou portunhol. O professor aquele ranzinza, eu sou professor, eu sei que tem professores que assumem papéis. Ah, eu vou ser aquele fechado, Uhum. ranzinza, chato. Daí não é xenofóbico, ele é aquela pessoa Ele é, insuportável. Tem, não tem, exatamente. Mate? Ele é Existem insuportável. pessoas insuportáveis, existem professores Claro, insuportáveis. claro. E E no elas vão te caso, tratar mal. e no caso do espanhol, eu vejo muito aluno reclamando, professor, foi xenofóbico porque eu falei errado espanhol. Não, gente. Eles estão exigindo o mínimo, que é você falar a língua correta no país onde aquela língua é falada. Então, eu acho que vai muito além, não é xenofobia, é ele exigindo que você se empenhe em É, falar um bom espanhol. Assim como e nos Estados Unidos vão querer inglês. o inglês é uma autoexigência e até é uma autoinjustiça, vamos dizer assim. Tem uma palavra, é uma autoinjustiça. Por quê? Porque a pessoa vai lá, ela estuda anatomia, que é um negócio super difícil, ela sabe a matéria todinha ali, chega ali na hora, putz, ela se enrola no espanhol. Óbvio que o professor vai ficar irritado porque ele vê que a pessoa está sabendo, mas ela Uhum, não se expressou na língua que ela precisa receber um diploma. Olha, essa pessoa fez uma faculdade em espanhol e tá aqui, ó, ela aprendeu. uhum, Então, eu acho que a xenofobia tem que ter a maturidade, porque tem muita gente nova aqui. É uma certa maturidade de interpretar aquele discurso, avaliar qual é a minha parte, qual é a minha parte nisso tudo. Mas sim, vai. Isso em aham. qualquer faculdade, aquele professor que vai te fazer chorar. Eu tive vários. Foram 6 anos na faculdade de letras, mas xenofóbicos porque é brasileiro, eu vou ferrar, não. Eu também não acredito nisso. Pelo contrário, eu vejo a maioria dos professores, ajudantes, estudantes, eles são muito curiosos para saber como que é no Brasil, Isso. eles são muito interessados, mas xenofóbicos não. Eles vão perguntar como que é a questão de você entrar na faculdade, daí a gente fala como é lá e como é aqui. Eles falam, nossa, eu não acredito que lá as pessoas não têm acesso à educação e tal, que bom que você veio para cá. O discurso é muito diferente. Eu É, acho que o parte de. A Argentina é muito culto, eu sempre falo isso. A Argentina é muito culto. Lógico que existem pessoas ignorantes, mas estou falando num contexto geral. Eles leem mais, é. eles sabem mais de história, eles viajam mais, eles são mais interessados. Eu percebo, assim, num contexto isso. Eu percebo, eu até a questão, eu sempre falo nessa questão, a questão dos museus, né? Aí voltando à questão do racismo, muitas coisas na minha época, hoje mudou bastante, né? Eu posso dizer que sim mudou, mas na minha época, muitas coisas eram, entre aspas, não era para negros. Eu ouvi uma música, isso eu vi da minha família, tá? Eu ouvi uma música, isso não é música para negro. Aí eu queria ir num lugar, isso não é lugar para negro. E um dos lugares era o museu. Meu Então minha mãe Deus! não. Porque minha mãe não. Para minha mãe e para o meu pai não tinha nada no museu para eles. O Aham, museu era para pessoas ricas, inteligentes, que futuramente iam para a faculdade, o que não era o nosso caso, aham, né? Então, eu fui no museu da minha cidade, eu já estava na faculdade, uhum. né? Imagina, tinha mais de 20 anos. Mais de 20 não, mais de 15 anos eu já tinha. Mas na Argentina, as minhas amigas argentinas que nasceram em Buenos Aires, não tinha um fim de semana que elas não queriam ir no museu. Uhum. Aqui eles são A muito essa Argentina parte cultural, assim. Tem muito show, tem muito é muito espetáculo, doido muito, muito na museu, então biblioteca e tudo. passear na biblioteca. Vamos passear É. na Biblioteca Nacional, vamos Aham, ficar lá em silêncio 2 horas. exatamente isso. Exatamente isso. Aqui É tem até programa aquela de noite, né? argentino. Noite dos museus, que os museus É ficam abertos de máximo. madrugada. Muito É o legal. Realmente, essa máximo. parte A gente cultural falando é. eu acho que tem muito disso, assim, o museu que ou assim, tem vários tipos de museus na Argentina, tem os museus de arte, aqueles museus mais históricos, mas todos são muito bons, todos, todos, Uhum. todos. Deixa eu ver uma Bom, pergunta ali. aqui ainda não senti xenofobia. Ele é português. O G é Ah, português. Mas no Brasil senti principalmente em Salvador. Entendo que a história não ajuda, mas ainda assim não é tolerável. concordo. É. É o que eu dizia do benefício da ignorância, como a gente diz no racismo. Existe isso também com relação à xenofobia. No Brasil vamos tratar mal. Eu entendo quando ele diz os portugueses. Realmente eu tinha um amigo português que reclamava. Que daí era xenofobia mesmo. Uhum. Aí no caso, Isso deles serem mais cultos é muito reflexo da educação pública e de ótima qualidade, diferente aqui do Brasil. é, E uma coisa não, sem dúvida. interessante eu estava conversando uma vez com um pai de duas crianças
dois adolescentes, e a gente estava conversando sobre a questão de escola pública particular para adolescentes e crianças aqui. Aí ele pagava escola particular para os dois filhos. Ele era motorista remis, né, que leva translada do aeroporto para casa. E ele falou assim, que ele pagava a escola particular para os dois tinham, a escola tinha francês e inglês inclusos, particular, maravilhosa a escola, e ele falou assim, por um preço que ele não pagaria uma mensalidade no Brasil para um deles. Brasil. E Então, integral, ainda por cima. integral. Uhum. Não, Então, não tem estudo como. Eu, aqui. assim, eu como professora, eu fico, e ainda assim, conversando com qualquer argentino de mais de 40 anos, eles vão dizer que ainda tem muito para melhorar, porque é Uhum. um povo que aprendeu a reivindicar e que entendeu que a política é para isso, que a gente coloca as pessoas lá para reivindicar. Hoje bem menos, mas a própria que foi ontem, né, comemorada a Revolução de De Maio, macho. Uhum. foi um, o de maio foi um convite ao debate para eles falarem assim, tá, ok, vai cair o poder espanhol, mas quem é que vai assumir? Né? Então, a participação popular tem muita influência as faculdades argentinas, de alguma forma, vou dizer de uma forma bem geral, mas em termos gerais, têm poder político, os reitores, né? Eles têm Uhum. poder, um certo poder também. Então, a UBA tem 200 anos, né? Apesar deles não investirem, muitos governos sucatearem a infraestrutura, o que eu chamo de a alma da UBA está intacta ali, a qualidade, o nome, as exigências didáticas, né? Continua. E porque os alunos e os professores são muito interessados, né? Tanto que você vê a ajudantia, os alunos não ganham absolutamente nada para estar lá ensinando, ajudando, enquanto no Brasil a pessoa quer desconto numa bolsa, quer ganhar um salário. Ali não, eles estão É, trabalhando em troca muitos de oferecer, de devolver isso para a sociedade, né? Não, e de ter aquele nome no currículo. Todas as Também. faculdades da UBA, muita gente se forma e vai dar aula de graça. O próprio presidente da Argentina, se vocês não sabem, é uma dessas pessoas. Ele parou, ele deu a última prova em fevereiro. Então ele está de licença, mas o Alberto, ele é professor da UBA na Faculdade de Direito. E ele conta que muitos anos ele trabalhou de graça, com a Uhum. mesma qualidade, com a mesma seriedade indo, tanto é que ele presidente. Eu acho que a forma, né, Nath, Caio, eu acho que a forma como eles lidam com o conhecimento. No Brasil, o problema começou quando o conhecimento foi associado a fatores econômicos e sociais, né? E aí começou a separar quem tem mais dinheiro estuda, quem não tem não estuda. Na Argentina isso não aconteceu. E sem contar que teve aquela revolução, né, das universidades. Aquilo lá mudou muito o Mudou panorama muito a argentino. história Incluiu as pessoas da realmente dentro educação. da faculdade. É, Os argentinos, os exatamente. estrangeiros, os pobres, os ricos. Tanto que na faculdade você encontra pessoas do mundo inteiro, você encontra pessoas muito ricas, pessoas muito pobres estudando com você. Não é igual na É, exatamente. Eu fico faculdade no impressionada. Brasil que existe essa diferença, que você vai numa faculdade de medicina, você só vê os caras chegando com um carrão e pouquíssimas pessoas são os É, que pegam ônibus ou que são os pobres, principalmente nas particulares, né? pouquíssimo. É bem doido isso, porque realmente no Estatuto da UBA diz que o acesso é democrático e amplo, amplo e democrático. Eles Uhum. têm essa premissa. Então, se eu quiser, outro dia me perguntaram, prof, tu não pensou em fazer medicina? Não, não pensei. Sangue não é para lidar com sangue, não é para mim. Isso é uma outra Mas questão que me perguntam bastante. Nath, se aí todo mundo pode fazer medicina, por que todo mundo não faz medicina? Eu falo, porque aqui se valorizam todas as profissões. Aqui não existe esse endeusamento da medicina. Então, todas não as tenho profissões são status. valorizadas. As pessoas fazem o que elas realmente querem, não por status. Eu quando digo até hoje para as pessoas, amigos meus, estudantes, eu digo, gente, a Argentina é um shopping. É tu entrar no site da UBA e sei, tu pode ser peraí, voltou, tá voltando. É, eu tô escutando seu áudio. Tá. Seu áudio Quer ser tá. engenheiro? Pode ser engenheiro. Eu tenho amigas argentinas, né, que estudaram dança, psicologia, cinema, letras, né? A minha amiga que foi primeiro, que se formou em letras, ela foi primeiro do que eu, né? Morar na Argentina, ela já tá no doutorado em letras, mas ela tá aí na UBA até hoje, né? Uhum. Imagina, mais de 10 anos aí. Então, é um shopping center do ensino, porque nutrição,
odontologia, os cursos de comunicação na Argentina são muito reconhecidos no mundo inteiro. Verdade. Publicidade, propaganda, é Cinema muito, também. muito cinema. Boa, faculdade de Direito da UBA. É que na Argentina, Direito, Letras e Filosofia é a mesma faculdade. É incrível a faculdade de Direito. É entrar ali, você já foi ali, Já, naquela aham. parte da frente, aquilo ali é uma loucura. É maravilhoso. Então, eu acho que é uma. Eu já falei desse livro várias vezes, que se chama Las Venas Abertas de América Latina, do Eduardo Galeano, ele é uruguaio. Então, ele fala muito disso, da unidade cultural latino-americana. E unidade não é ignorar as diversidades. É cada um dentro da sua cultura, da sua ancestralidade, da sua história, do seu conhecimento, ser aquilo que é, 100% daquela expressão. E aí se constrói a identidade, essa unidade latino-americana. Pessoas negras, indígenas, loiros, descendentes de italiano, polacos, franceses. Em Buenos Aires, Nath, uma coisa que agora quem não mora ainda não vai entender, mas quem mora entende. Esse negócio que tem em Buenos Aires de o bairro armênio, o bairro chino, os bairros Uhum. étnicos, eu acho o Aham. máximo. É demais. Gente, Eu um acho o passeio no bairro Tino máximo. é um passeio na China. É um negócio assim. É muito engraçado. É É muito muito. legal. É muito legal. A Praça Tava- Armênia, aí estão os armênios. Deixa eu ver qual é outro lugar que tem bastante. Agora eu não me lembro de o Jardim Eu Japonês, que é mais a gosto. cultura japonesa. Todo final de semana acontece uma festa aqui perto de casa, perto da Avenida da Casa Rosada, que é a festa do país. Eles homenageiam um país. Eu acho que é uma semana sim, uma semana não. Eles homenageiam um país diferente. Então tem uma festa com Isso, música, dança, comidas típicas e lota, gente, lota. É Lota. muito legal. E esse ano eu acho que não vai ter por causa da quarentena, mas eu não, e eu também não sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de fobia de aglomeração. Eu fui uma vez só no Brasília, andei em Buenos Aires, Nossa. que é a coisa mais divertida do mundo, gente. É muito engraçado, é muitos argentinos. Aí os argentinos mostram que eles são receptivos. Eles acham o Aham. máximo o Dia do Brasil em Buenos Aires. Eles falam, eu vou lá pra tomar caipirinha. Eles querem coxinha, caipirinha, feijoada, feijoada. Eu acho o máximo. Eu acho o É. máximo. Ali perguntaram se o professor do ensino básico é valorizado. Se perguntar para um professor de ensino básico na Argentina, ele vai dizer que não, mas é mais valorizado do que no Do que no Brasil. Brasil. Mas ele vai dizer que não. Mas eu tenho um amigo que é professor, ele é maestro jardineiro. E ele ganha bem, o professor público. Uhum. Que é o marido dessa minha amiga que também é professora. Eles que me levaram para a Argentina, inclusive. O Os dois são Rangel, professores. o Rangel tá perguntando se aqui tem muitos casos de racismo, que foi até um assunto que a gente começou a live com ele, porque ele falou que ouviu dizer que tem muito descendente de europeu e tudo mais. Realmente, tem muita descendência, principalmente italiana aqui na Argentina, mas igual a Pri falou, ela acha que tem bem menos casos do que no Brasil, né? E também É. são mais E não tem. punidos. São mais punidos, é. São mais punidos. E perguntaram se tem asilo para estudantes. Não tem, né? Residência universitária que eu saiba, não tem. Que nem no Não, Brasil, não. não tem. Não. Pri, a live, o Instagram tá avisando que nossa live está Então, acabando. tá. Estamos quase a Então, uma hora meninas, aqui. Foi meninas e maravilhoso, meninos, demais. Obrigada, muito viu, Pri? obrigada. Também adorei. Um beijo, Nath. Sempre que quiserem Beijão. conversar comigo, todo mundo sabe onde me encontrar. Beijo, E até a ela é professora, próxima. gente, ela é professora de espanhol, então se estiverem precisando estudar espanhol, fala com a Pri. Tem até um cupom lá comigo, meu e dela, é só Ah, marcar é. Nath lá, vocês ganham um descontinho. Então aproveitem. É. Aprendam espanhol com essa pessoa maravilhosa. Obrigada, Nath. Obrigadão. Beijão. Um beijo, gente. Até. Boa noite, gente. Boa noite.